Quando a gente pensa em corpos preservados, quase sempre vem o Egito Antigo na cabeça, né? Múmias, sarcófagos e tal. Sim, é a primeira imagem. Mas a verdade é que essa coisa de preservar corpos, ela acontece de jeitos, assim, muito surpreendentes. Exato. E nem sempre é por causa de rituais planejados, como lá no Egito. Não mesmo. Às vezes é o luto de uma família, às vezes um ritual de sacrifício, ou só as condições do lugar, tipo gelo, né? Pois é. Hoje, com base no material que a gente analisou, vamos explorar alguns casos assim bem incríveis dos últimos milênios. Histórias bem inesperadas. Ok, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos lá. E o fascinante é justamente essa variedade. Cada caso conta uma história diferente, mostra como cada cultura lidava com a morte, com a memória. É muito rico. Temos uns exemplos bem fortes, né? Poderíamos começar pela Rosalia Lombardo, aquela menina italiana de Palermo. Ah, sim, a Rosalia. Uma história bem tocante do século XX, na verdade. Ela morreu super novinha, né? 2 anos, de pneumonia, lá em 1920. E o pai dela, imagina, ficou devastado. Sim, ele contratou um embalsamador famoso na época, o Alfredo Salafia. E o resultado é impressionante. Quem visita as catacumbas dos capuchinhos diz que ela parece que está só dormindo, até hoje. Exato. É um exemplo muito humano e até moderno desse desejo de negar a perda, sabe? Manter a pessoa amada ali intacta. E a técnica do Salaf era boa mesmo, né? Muito. Usava umas injeções químicas específicas. Por isso que detalhes como os cílios, o cabelo loirinho dela, tudo permaneceu. Mostra como a ciência do século XX também entrou nessa, não só os rituais antigos. Totalmente diferente de, bom, se a gente for para os Andes, por exemplo, o caso da La Doncella. Nossa, sim, La Doncella. Uma adolescente inca, né? Uns 13 anos, talvez. Encontrada congelada no topo de um vulcão na Argentina, em 99, mais de 500 anos depois. A preservação é espetacular. Espetacular. Mas a história por trás é bem mais complexa, né? Sim. O que se sabe sobre ela? Olha, as análises indicam que ela foi drogada. Folhas de coca, álcool, haxixa, antes de ser deixada lá para morrer congelada. Então foi um sacrifício. Tudo indica que sim. Provavelmente um sacrifício humano, aquela prática inca chamada capacoxa. Talvez para acalmar os deuses ou marcar algo importante para eles. E o frio fez o trabalho de preservação do corpo? Exato. O ambiente preservou. Mas o que isso revela sobre a visão de mundo inca, a importância desses rituais, o papel dos jovens, é muito forte. É um contraste enorme com a Rosalia, onde foi o luto que motivou, né? Aqui foi um ato ritualístico, deliberado. E que levou à morte e, digamos, acidentalmente, à preservação pelo gelo. E tem outro caso que também envolve criança e frio extremo. O bebê Inuit da Groenlândia. Ah, sim. O bebê de Qilaquitsok, encontrado em 72, né? Isso, um bebê de uns 6 meses, de mais ou menos 1475. E ele foi sepultado vivo, junto com a mãe que já tinha morrido. As pesquisas até sugerem que ele talvez tivesse síndrome de Down. Nossa, e por que fizeram isso? Parece que era uma tradição local. Num ambiente de sobrevivência tão extremo, se não tivesse outra mulher para adotar e amamentar, o bebê acompanhava a mãe na morte. Que difícil. Muito. E o frio intenso e seco da tumba de pedra acabou preservando os corpos de forma notável. De novo, o ambiente e o costume funerário levando à preservação. É uma prática que choca a gente hoje, claro, mas mostra a lógica cultural daquela comunidade Thule do século XV, né? Adaptada a um lugar inóspito. Precisamente. Cada achado desses nos força a olhar para diferentes formas de lidar com a morte, moldadas por crenças, pelo ambiente, por necessidades sociais da época. E talvez o caso mais, assim, extraordinário de preservação intencional antiga seja o da Xinjuí, a Marquesa de Dai, lá da China. A Xinjuí é inacreditável. Dinastia Han, morreu por volta de 163 a.C. E o corpo dela, descoberto em 1971. Inacreditável, como você disse. A pele ainda estava macia, elástica, as articulações mexiam, cabelo intacto, sangue tipo A nas veias. Até os órgãos internos. Sim, deu para saber até a última refeição dela. Ela estava envolta em muitas camadas de seda, dentro de 4 caixões, um dentro do outro, tudo lacrado.
e imersa num fluido que a gente nem sabe direito o que é. A tumba selada com carvão e argila. Uau! Que nível de esforço, né? É. O que isso diz sobre a dinastia Han? Revela uma crença muito forte na vida após a morte, como uma continuação da vida aqui, sabe? Precisava do corpo preservado e de todos os bens junto. E o status dela justificava isso tudo. Com certeza. E mostra um conhecimento técnico impressionante para a época. Química, engenharia, para vedar tudo. Foco total em preservar o corpo para a eternidade. É um pouco diferente do Egito, que também tirava os órgãos, né? Então, olhando para esses casos todos, a dor moderna do pai da Rosalia levando a um embalsamamento, o ritual inca que o gelo preservou na doncela, a tradição inuit refletindo a dureza da vida no Ártico e essa tecnologia funerária chinesa super complexa para Shinzui. São motivações e métodos completamente diferentes. Exato. E o resultado são esses corpos que, de alguma forma, venceram o tempo. O que a gente tira disso tudo, afinal? Olha, eu acho que o principal é que esses indivíduos viram umas pontes, sabe? Umas janelas para o passado. Eles nos dão muito mais que dados sobre conservação. Revelam as crenças, né? As práticas sociais. Exato. Visões de mundo, como eles viam a vida, a morte, o além. E como nós, humanos, sempre lidamos com a finitude, mas de jeitos tão diferentes em cada cultura, em cada tempo. Se a gente conecta os pontos, cada corpo desses é um arquivo histórico vivo, quase. Um mensageiro da sua época. É realmente muito impressionante como eles resistiram, guardando tanta história, tanta humanidade. Sem dúvida. E isso talvez leve a gente para uma última reflexão, um pouco provocativa até. Além do que a gente aprende sobre essas culturas do passado, o que a nossa forma de interagir com esses corpos, hoje estudando, às vezes exibindo, discutindo, o que isso diz sobre a nossa sociedade? Como nós lidamos com a morte, a memória. Pois é, com respeito aos mortos, com a curiosidade científica. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa própria relação com o passado e, no fundo, com a própria condição humana.